E aí, cabra véi sanfoneiro, seja bem-vindo a mais um vídeo de aquecimento para a Semana do Repertório Destravado. Nessa série de vídeos de aquecimento eu vou trazer assuntos para você aproveitar o máximo da Semana do Repertório Destravado, que é uma semana que eu vou apresentar a vocês a minha metodologia de ensino desse instrumento que é a sanfona. Essa semana vão ter algumas aulas especiais, né? A primeira aula eu vou falar sobre os 3 principais erros que travam o seu repertório. Na segunda aula eu vou te ensinar como destravar as músicas. E na terceira aula eu vou falar para você passo a passo da jornada progressiva para você destravar cada vez mais um nível mais avançado do seu repertório. Então essa semana vai ser a semana do dia 27 de fevereiro até o dia 5 de março, que é um domingo, e nessa semana você vai saber tudo o que você precisa saber, todo o passo a passo que eu elaborei, né, depois de todos esses anos nessa indústria vital que é da aula de sanfona. Meu nome é Gildo Arano e no tema de hoje vamos falar sobre idade, até que idade a gente consegue destravar um repertório de forró na sanfona. Mas antes de entrar diretamente no assunto, eu quero dizer que algumas pessoas, alguns alunos chegam a mim com essa dúvida, né, com esse questionamento. Então, 52 anos, será que eu tenho condições de aprender a tocar sanfona? E cada caso é um caso. Eu vou falar aqui, mais ou menos nesse vídeo, até o final do vídeo, eu vou falar sobre vários fatores que influenciam, né, positivamente e negativamente quando a pessoa tem mais idade. Muita gente só teve condição de comprar a sanfona depois de adulto, né? Alguns até mesmo depois de se aposentar. E aí, quando pega para estudar sanfona, começa a sentir várias dificuldades, que a idade também traz algumas dificuldades, principalmente quando a gente vê algumas crianças que parece que já nasceram tocando sanfona, a gente tende a acreditar que elas já nasceram com essa facilidade, ou que essa facilidade é da idade, né? Mas é evidente que a idade traz algumas desvantagens, né? A memória, as articulações, né? O dedilhado, o peso da sanfona, principalmente problemas de coluna, né? De articulação dos ombros, que dificultam a execução do instrumento, sendo um instrumento pesado e é bem difícil da gente tocar. Mesmo quem não tem tanta idade assim, às vezes sofre um pouco com o peso da sanfona. Mas a idade também, ela traz algumas vantagens que a gente precisa para aprender a tocar sanfona, para a gente destravar o nosso repertório na sanfona. E a principal é a paciência e a sabedoria. Então, geralmente, com a idade, a gente tende a entender o processo, né? O processo das coisas. A gente tem uma expectativa mais realista, né? A gente não acha que já tem uma maturidade que diz que as coisas levam tempo, as coisas demandam esforço. Então, quem já viveu mais tempo entende como isso funciona. Mas, independente dessas desvantagens, existe uma coisa no exercício da sanfona, né? Existe um benefício que vai trazer, principalmente com as pessoas de mais idade, e para quem ainda não tem tanta idade assim, para manter isso como exercício, porque quando a pessoa vai envelhecendo, a primeira coisa que começa a sentir é no corpo físico, mas o envelhecimento da mente também é um grande problema. Então a sanfona entra nisso como um exercício mental, né? A música, ela faz bem pro emocional da pessoa. Ela tem uma socialização, uma atividade de lazer, que isso é muito importante de ser desenvolvido quando a pessoa entra para a terceira idade, quando a pessoa vai se aposentar. Então, a pessoa tem que ter alguma ocupação da mente. Eu lembro que meu avô, ele trabalhou a vida toda vendendo bebidas, né? Ele tinha uma caminhonete, saía para distribuir, pegava a cachaça no alambique e saía entregando nos povoados. E quando ele se aposentou, ele começou a ficar doente, porque ele parou de trabalhar e não tinha mais nada o que fazer. Então, claramente foi a falta da ocupação mental que adoeceu ele.
Então eu percebo que é um exercício muito legal. Já tem um outro sanfoneiro aqui na cidade, Hugo Luna, que ele se aposentou, né? Ele foi sanfoneiro profissional, mas ele diz que enquanto ele tem sanfona, ele está tocando ali com a música, ele não se sente sozinho, ele não tem solidão. E é isso que eu quero para mim. Eu olho assim para o futuro e falo, quando eu envelhecer, eu quero ser um véi sanfoneiro, um caba véi sanfoneiro, que toca sanfona para os netos, que toca sanfona para a família, e também que aproveita o tempo sozinho com a música, né? Tocando sanfona, e cantando, e se divertindo nesse sentido. Mas vamos falar sobre o principal erro das pessoas com a idade. Então, a maioria das pessoas, eu acho que o principal erro é da crença limitante, que não tem mais idade para tocar sanfona. Isso é uma crença limitante e é uma armadilha de pensamento que, se a pessoa pensa que pela idade não consegue tocar sanfona, ela não vai se esforçar para aprender. E na verdade, o que vai fazer não vai impedir ela de aprender é justamente não fazer as atividades, não praticar os exercícios que são necessários. Porque a pessoa, aí vira um círculo vicioso. A pessoa acha que não pode aprender, então ela não estuda. E aí, se ela não estuda, ela não aprende. E aí o fato de não aprender, ela vai ter mais certeza ainda, vai reforçar a crença que é pela idade. Mas não é pela idade, é porque a pessoa não estudou. Então, eu acho que o primeiro passo para quem já tem idade é procurar o exemplo de outras pessoas que aprenderam com mais idade, né? Tem um exemplo que tá famoso não, que de um cara que ficou famoso depois de um tempo. Ele trabalhou no corte de cana até os seus 50 ou 60 anos. Nelson da Rabeca, depois vocês procuram na internet, Nelson da Rabeca. Com 50 anos de idade, ele começou a tocar a rabeca. Então, ele, com o mesmo facão que ele cortava cana, ele passou a fabricar a rabeca e tocar a rabeca nas praias. E aí, ele começou uma carreira já nos 50 anos. Então, a primeira dica que eu dou para quem está querendo começar é procurar exemplos de sanfoneiros que começaram mais velhos. E aí, a gente tem alguns exemplos. Eu tenho alguns alunos que começaram já numa idade mais avançada. E aí, é claro, tem algumas dificuldades inerentes que eu vou falar aqui, mas não é impossível. Conseguiram destravar o repertório. E aí, o outro erro que a pessoa, que eu vejo que impede o cara já numa idade mais avançada de tocar sanfona, que também afeta quase todo mundo, é a falta de consistência nos estudos e a falta de planejamento. Vários fatores influenciam nisso, mas eu acho que a sanfona, você precisa ter uma motivação maior para tocar ela. Você precisa ter algo a mais, porque o instrumento é difícil, é pesado. E aí vão aparecer várias pedras nesse caminho de quem quer aprender. Então, toma cuidado com a falta de consistência nos estudos, de pegar sempre, né? Você ter essa disciplina, ter essa teimosia, às vezes chega a ser uma teimosia, mas o teimoso é o que insiste sempre do mesmo jeito, né? O persistente é o que está sempre procurando uma alternativa melhor para ir desenvolvendo. E outra coisa que eu acho que quem está já com a idade mais avançada não pode cometer é a falta de planejamento. Porque quando você é mais jovem, você tem muito mais tempo pela frente e você pode aprender com seus próprios erros. Mas se você já tem um pouco mais de idade, esse tempo provavelmente você não tem 5, 6 anos para ficar batendo a cabeça em cima da sanfona. Então eu acho que é mais assertivo, é mais produtivo para quem tem idade procurar uma orientação no sentido de fazer um planejamento, de saber o que tem que estudar, de identificar quais são as principais dificuldades que você tem no instrumento, porque muitas vezes
cada um vai ter uma dificuldade. Alguns vão ter dificuldade no ritmo, alguns vão ter dificuldade de sustentar o peso do instrumento. Independente de qual seja a sua necessidade, procure meios de resolver suas dificuldades para você ter um estudo progressivo, um desenvolvimento sempre crescente para você. É claro que vez ou outra você vai estagnar em algum ponto, mas o grande lance é você identificar quais são as causas dessa estagnação para você evoluir. E nesse sentido, a orientação de um bom professor ou de um bom curso que esteja alinhado com o objetivo que você quer na sanfona vai te dar muito mais resultado, porque afinal de contas, quem já tem mais idade quer que quem já tem mais idade não tem tanto tempo a perder, então quer aprender de uma forma mais efetiva. Então, eu aconselho fortemente procurar uma boa orientação, fazer um bom planejamento. E aí? Agora, resolvi. Eu sei o que precisa, eu sei o que eu tenho que fazer, mas eu não sei por onde começar. Então, vamos lá. O cara ainda não tem a sanfona, né? O que é o importante? Comprar um instrumento adequado. E o que é um instrumento adequado? Ó, eu tô aqui com a sanfona, que essa minha sanfona, ela é uma Juliette MF94, né? É uma sanfona que ela, apesar de ser uma sanfona de 120 baixos em quarta de voz, ela pesa por volta de 8,5 kg. Tem algumas sanfonas que pesam 10, 11, 12 quilos. Então, para quem já tem uma idade mais avançada, eu recomendo que pegue uma sanfona mais leve. E aí, a depender da sua condição física, você pode comprar uma sanfona talvez de 80 baixos ou uma sanfona 120, segunda de voz. Vai variar de cada pessoa. Mas pegue uma sanfona que você não se sinta esmagado pelo peso, né? Você bota a sanfona, você assim, pô, essa aqui tá, porque quando a sanfona pesa, atrapalha muito pra gente estudar. Então eu aconselho pegar uma sanfona mais leve. E aí a gente tem que prestar atenção numa coisa. A sanfona, ela não pode ter um teclado muito espremidinho, as teclas muito curtas, né? Então pegue uma sanfona que ela seja leve, mas que o teclado ele seja confortável de tocar. E aí vai depender, é claro, do tamanho da mão de cada um, né? Quem tem a mão muito pequena pode pegar uma sanfona menorzinha com teclado mais curto. Já quem tem a mão mais grossa, né, no caso a largura dos dedos mesmo, você tem que pegar, tem que escolher uma sanfona, dar uma tocada básica para ver. E escolher, claro, uma sanfona que esteja em boas condições, porque uma sanfona mais velha, mais desgastada, que já não tenha a pressão no fole, com as teclas desalinhadas, ela vai atrapalhar bastante. Então, procure uma sanfona com teclado alinhado, né? Para você ver se a sanfona está com teclado alinhado, você bota ela aqui, ó. Aí você vai dar uma olhadinha, né? O baixo também, as mesmas coisas. Você vê a pressão do fole, né? Você abre o fole assim e deixa cair. Então, você vai ver mais ou menos a pressão que tem, ó. É normal o fole abrir um pouquinho. E aí você vai saber mais ou menos como é que tá a pressão desse fole. A afinação também é importante da gente olhar, mas algumas coisas começam a ficar muito técnicas na hora de escolher o instrumento. Eu recomendo você procurar orientação de alguém, né? Algum conhecido seu que toque sanfona ou algum professor que você tiver, você procura para dar uma opinião, né? Muitos alunos me mandam sanfonas, né? Professor, eu tô aqui procurando uma sanfona, encontrei essa, quero saber o que você acha. E aí eu falo, ó, parece que tá assim assado, olha isso, pergunta isso pro vendedor. Então é muita coisa que tem que ter em cada detalhe, cada sanfona é uma sanfona, mas a escolha do instrumento vai ser muito importante. Outra coisa que eu acho que vai fazer muita diferença para quem tem mais idade é você preparar um ambiente confortável de estudos.
O que é um ambiente confortável de estudos? É um ambiente onde você tenha uma água para tomar, você tenha uma cadeira firme e confortável, né? Onde você tenha acesso a papel para escrever, uma mesa, né, para você botar o caderno ou o notebook, o celular, deixa tudo, né, ao acesso das mãos. Por quê? Quando a gente está com a sanfona, a gente tem uma limitação de movimentos. A gente não pode, não é fácil você com a sanfona levantar e sentar para pegar uma coisa. Não é fácil você até digitar no computador, você fica meio sem jeito. Então é importante você ter uma organização nesse sentido. Como é que eu gosto de deixar as coisas aqui quando eu estou tocando sanfona? Eu gosto de deixar o bag da sanfona aqui do lado, né? Então eu comprei esse bag aqui, inclusive eu super recomendo. Para quem para quem tem já tá um pouco mais com a idade avançada, isso aqui fica muito fácil pegar a sanfona. Então eu pego aqui, ó, boto a sanfona, ela tá aqui, né? Aí eu tiro a sanfona, pego pelas correias, já pego e coloco ela no colo. Então isso é muito prático, né? Esse tipo de case de sanfona aqui, ó, esse que fica, a sanfona entra por cima. Então isso ajuda muito. Esse case vai ficar do meu lado esquerdo. Do meu lado direito vai ficar o celular, vai ficar as canetas, né, o caderno para eu fazer anotações. Se tiver algum aparelho de som, deixa do lado direito também, né? A parte de beber água, beba água, viu? Também fica do lado direito. E aí eu recomendo também você ter um dispositivo de som, que vai ser muito importante para você tocar sanfona. Por mais que o celular, você escute uma música no celular, você escute o metrônomo, né? Quando a gente está tocando sanfona, a gente pode ter um pouquinho de dificuldade de escutar esse som. Então, tenha uma caixinha de som, pode ser uma caixinha de som Bluetooth, pode ser uma caixa de som mesmo, uma caixa amplificada dessas de fazer festa também. E se você tiver um microfone, né, para fazer o cantar também, se escutar tocando, um lugar que você possa também botar o celular para te filmar. Eu acho que todas essas coisas vão trazer uma praticidade para o seu estudo. Então, quando você tem essa praticidade, quando você tem esse conforto, quando tá tudo na mão, o estudo ele rende mais. E aí você passa menos tempo estudando para ter o mesmo resultado e você se desgasta menos. Então, isso aumenta a eficiência do estudo. E aí, principalmente quem tem algum problema de dor nas costas, algum problema de locomoção, isso a estrutura vai ser mais importante ainda. Eu já falei sobre procurar orientação e outra coisa que eu acho muito importante para quem tem essa dificuldade da idade e até para quem não tem tanta idade assim, é você procurar uma orientação no sentido de você ter um preparo físico para tocar sanfona. Independente de qualquer coisa, quando a gente vai chegando numa certa idade, a gente sente o corpo físico perder algumas capacidades, né? Algumas valências. Perde um pouco de força, perde um pouco de resistência, perde um pouco de flexibilidade e isso vai dificultando muito. Para você ter uma longevidade no instrumento, eu recomendo que você procure uma fisioterapia, um pilates, uma aula de yoga, um personal, né, um professor de educação física, fazer musculação, qualquer tipo de esporte, principalmente os que tragam um fortalecimento da coluna e dos ombros, porque é onde todo o peso da sanfona está apoiado. Então,
se você tem essa força, se você tem uma flexibilidade para você conseguir se movimentar, você vai garantir que você vai viver muitos momentos felizes com a sanfona, porque eu não sei vocês, mas eu já fui impossibilitado de tocar sanfona por uma questão de problema de coluna, dor nas costas, e é muito ruim a gente ter a sensação de impotência, de querer tocar na sanfona, mas você pega na sanfona e já começa a sentir dor. É muito frustrante a gente ter que pegar, e depois que a gente melhora, a gente pega na sanfona e vê que já não está no nível que estava antes. Então, eu mesmo tenho isso para mim. Eu sempre procuro praticar atividades físicas, de alongamento, de força, desenvolver a flexibilidade para justamente conseguir tocar sanfona na melhor performance. Porque a sanfona é um instrumento que vai exigir 100% de você. Vai te exigir 100% mentalmente, vai te exigir 100% fisicamente e vai te exigir 100% emocionalmente. Porque você tem que ter uma resistência, tem que ter uma resiliência. E é o grande barato da sanfona. É por isso que a gente não vê tanto sanfoneiro aí na rua, né? A gente é muito raro, é muito difícil, porque realmente são poucos que têm essa força de vontade. Eu acredito que você tem também, se você chegou até nesse ponto do vídeo. E aí, junto todas essas orientações, eu recomendo você definir os objetivos de estudo e você separar em metas. E dentro dessas metas, coloque sempre um objetivo de tocar para pessoas, né? De tocar para os seus netos, para tocar para os seus amigos, para os seus filhos, para os seus sobrinhos, porque isso vai te dar uma motivação de estar sempre continuando, de estar sempre se esforçando. Porque quando passa o momento que você já traz a sanfona para a sua identidade, a partir do momento que você é conhecido como o sanfoneiro da família, o sanfoneiro dos amigos, então isso, as próprias pessoas já vão te cobrar naturalmente, e isso vai fazer parte de quem você é. Então, quando você chega nesse ponto, você já virou um sanfoneiro. E aí é uma questão de praticar, de estar melhorando, mas você sempre vai tocar. Então é isso. Eu não sei se ficou alguma dúvida sobre essa questão da idade. Deixa aqui nos comentários que eu vou procurar resolver, comentar nos comentários. Talvez eu faça outros vídeos sobre alguma dificuldade mais específica. E lembrando a todos vocês que no dia 27 a gente tem um encontro, né? Para você se inscrever, clica no link que vai estar aqui na descrição, deixa seu e-mail lá, confirma tudo direitinho que eu estou preparando muita coisa legal. Vai ser um curso gratuito só para vocês terem a amostra grátis da minha metodologia, e quem quiser ser meu aluno vai ter a oportunidade de entrar na próxima turma. Mas tem que se inscrever, tem que assistir as aulas, e eu espero você no próximo vídeo de aquecimento. No próximo vídeo eu vou falar, só vou pegar aqui o assunto do próximo vídeo. Próximo vídeo eu vou falar sobre o dom. Eu não tenho o dom para tocar sanfona. E agora, o que eu faço? Será que tem como eu destravar um repertório sem ter o dom? Então, te espero amanhã, no próximo vídeo, a gente vai falar sobre isso. Obrigado, cabra velho, tamo junto, e é só o começo.